Câncer tem cura. Eu quero conversar com você sobre reduzindo o consumo de doces no câncer. Qual que é o foco? Qual que é a atenção que eu quero dar sobre o doce? O primeiro é do não terrorismo ao açúcar. A gente sabe que muitas pessoas falam que o câncer ele cresce mais por conta do açúcar e do doce, mas isso não tem respaldo científico. Então eu quero, além de fortalecer que não existe essa comprovação, que eu vou conversar com você quais recursos a gente pode usar para que você coma doce, o que seria de perigoso no consumo desse doce e como é que você vai poder equilibrar a sua alimentação e como é que você vai conseguir reduzir o consumo desse alimento, dessa substância. Eu me lembro que há alguns anos, bons anos, há 11 anos atrás, eu dei uma entrevista, 11 anos ou 10 anos, na rádio CBN, falando exatamente sobre esse ponto da vontade de comer doce. Uma das grandes jornalistas lá da CBN, se eu não me engano foi a Fabíola Cidral ou a Pétria Chaves, eu não me lembro, elas me questionaram que como é que vai fugir dessa fome do doce, essa fome de chocolate, essa fome do açúcar. E eu disse que não tem como você fugir dessa vontade do doce, dessa fome de açúcar, exatamente porque nós fomos preparados geneticamente para gostar de doce e gostar de gordura. A gente gosta dessa substância que ela traz bastante energia. Tanto o açúcar quanto a gordura traz energia para nos mantermos vivos. Então não tem como você driblar uma situação de falar que você não vai sentir mais prazer por doce. Porém, existem algumas ferramentas e estratégias na nutrição que podem te ajudar a você não comer de maneira exagerada. Esse vai ser o foco, essa vai ser a toada aqui dessa live. Então, quando eu falo de doces, sejam aqueles doces preparados com açúcar ou a própria fruta em que se coloca mais açúcar para preparar esse doce, algumas pessoas, em especial pacientes com câncer, muitas vezes consomem em demasia, consomem em excesso. Eu colocaria até mesmo que quem consome mais do que uma colher de sopa de açúcar por dia ou um pedaço de chocolate nessa mesma proporção, provavelmente a sua alimentação está desequilibrada. Por isso que você está consumindo mais açúcar, por isso que você está consumindo mais doce. Esse é um dos motivos que faz com que pacientes ganhem peso e desequilibrem a alimentação. Aquela que eu sempre trago para vocês, que é focada no maior consumo de proteína e no maior consumo de gordura, pensando nas duas de maneira equilibrada para o seu histórico, para o seu peso, para o tipo de câncer que você tem, para quanto de peso que você perdeu, para qual sessão que você está fazendo do tratamento oncológico, preferências pessoais e outras situações. Então, quando se fala de doce, existe esse receio, existe esse medo, mas a pessoa ela não é proibida de comer doce. O que a gente não deve estimular é o exagero. O exagero, sem dúvida alguma, ele pode trazer prejuízos para a sua própria saúde, sem focar no câncer. E quando eu falo de situações que você poderia fazer essa substituição, existe hoje a fruta seca, existe hoje a fruta, que seria uma maneira de você ingerir mais doce, sem ter a necessidade da adição dessa sacarose, desse açúcar. Então, existe o damasco, existe a ameixa, existe a tâmara. A tâmara é extremamente doce. Algumas pessoas preparam até bolos e outras receitas com a tâmara seca. Ela é mais cara, então acho que isso até estimula a pessoa a não ingerir em excesso e não preparar receitas em excesso. Então você tem a tâmara, você tem um damasco, que seria uma ferramenta, uma estratégia para no momento em que você sente muita vontade de comer doce, você comer essas frutas e até mesmo a presença do consumo da fruta. Lembrando que quando eu falo de fruta seca ou de fruta in natura, uma das vantagens desses alimentos é que elas contêm fibra. E a fibra, ela em si, atrapalha a absorção do doce, do açúcar, me perdoe. O doce você vai sentir na boca, não tem como. Mas o dulçor dela é por conta dos açúcares, glicose, frutose e sacarose. Quando você consome essa fruta e ela tem fibra, essa fibra ela retarda a absorção desse açúcar. Isso é
positivo para a sua saúde, isso é benéfico para a sua saúde. Se eu falo de fruta, muitas vezes a pessoa pensa só em um tipo de açúcar, que é a sacarose, que é o principal açúcar presente na cana, mas na fruta o principal açúcar não seria nem a sacarose e nem a glicose, a gente falaria da frutose, que teria uma quantidade maior. Eu sei que muitas pessoas têm medo da frutose, mas quando a gente fala do consumo da fruta, isso é um consumo natural, um consumo saudável. Não seria sugerido ou indicado você comprar a frutose em pó e colocasse ela para preparar suas refeições, porque naturalmente o seu organismo não conseguiria comer aquela quantidade de fruta. Então a sugestão sempre é focado no natural, focado no saudável, focado naquilo que é benéfico. Você pode consumir a fruta depois da refeição, que indiretamente quando você consome após a refeição, você retarda a absorção dos próprios açúcares que estão ali presentes dentro da fruta, mas se a gente pega frutas como banana, uva e manga, a quantidade de sacarose não chega a 3 gramas, então é uma quantidade muito pequena. Os outros açúcares acabam equilibrando isso e a própria frutose é um açúcar muito doce, então ela traz essa sensação de dulçor muito mais do que a glicose e do que a sacarose. Então a fruta é uma estratégia de você driblar essa vontade de doce, a fruta seca é outra estratégia, só que a principal estratégia para que você reduza o doce e até mesmo o consumo do farináceo é você ter uma alimentação equilibrada em proteína e em gordura. E isso nenhum paciente que eu atendi até hoje, nesses 18 anos, tinha. Exatamente porque a quantidade de proteína ela tem que ser calculada exclusivamente para você. Dificilmente o paciente com câncer consome a quantidade adequada de proteína. E a quantidade de gordura, a gente tem vários tipos de gordura. Eu tenho gordura monoinsaturada, que é aquela presente no azeite, presente no abacate. Eu tenho a gordura saturada, que é presente nas carnes, que também é presente no óleo de coco e na banha. E eu tenho a gordura poliinsaturada, que ela está presente em óleos vegetais e ela está presente nas castanhas. O equilíbrio adequado dessas 3 gorduras precisa ser estabelecido para a sua alimentação e, de maneira geral, sem colocar a quantidade de cada um desses alimentos para você, pessoas que tendem a consumir esses alimentos que eu acabei de citar, castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, pistache, macadâmia, avelã, tem o hábito de consumir na preparação culinária ou óleo de coco ou a banha de porco, pessoas que têm hábito de consumir a pele, o frango com pele assado ou até mesmo a carne mais gorda, seja picanha, seja sem, seja maminha, seja contrafilé, o azeite que vai fazer parte daquela refeição, o abacate também que vai fazer parte, você costuma reduzir esse apetite para doce. A quantidade a gente precisa avaliar individualmente quanto cada pessoa vai ingerir, mas quando esses alimentos qualitativamente fazem parte da sua semana, o seu corpo reduz a vontade para farináceo e reduz a vontade para doce. Dos meus pacientes hoje que eu atendo, nenhum aumentou o consumo de doce ou farináceo. Na verdade, todos eles reduziram a quantidade de farináceo e do excesso de carboidrato, que também é prejudicial para a saúde. Vários estudos até já apontam que o excesso de carboidrato está associado à doença cardiovascular, ou seja, o infarto, está associado ao AVC, que a gente chama de derrame. Ao contrário do consumo maior de gordura, que é aquele que eu preconizo sempre aqui no meu conteúdo, nas minhas lives, para que você tenha exatamente porque uma alimentação para o câncer, ela precisa de mais nutrientes como esse. Quando a gente fala de mais gordura e mais proteína, eu não promovo desequilíbrio hormonal dentro do seu organismo. Vários pacientes desenvolvem o câncer por conta do estilo de vida, por conta do hábito alimentar. 90% dos cânceres é formado pelo próprio comportamento dessa pessoa, pela própria forma com que ela se relaciona com o mundo. E ela não tem ideia ou noção que existem outras substâncias ali dentro do alimento, substâncias que podem intoxicar o seu corpo,
que podem inflamar o seu corpo e que podem trazer um prejuízo muito grande para o tratamento que você está fazendo hoje. Tá bom? Então, hoje era uma live mais rápida, eu queria trazer para você essas informações valiosas de ouro. É totalmente possível a gente reduzir o consumo de doce sem sentir vontade de doce, reduzir o farináceo sem sentir vontade do farináceo, reduzir o consumo excessivo de carboidrato sem você sentir vontade de continuar consumindo mais carboidrato. E se você hoje sente essa vontade, é porque sua alimentação não está focada para a remissão do câncer. A sua alimentação, ela talvez siga o padrão de alimentação saudável que não é indicado para os pacientes com câncer. A gente sabe que em algumas situações o paciente pode ter trombose e a alimentação saudável é aquela que mais tem uma substância que promove a trombose, que é a vitamina K. Então a vitamina K está presente em castanhas, castanha do Pará, castanha do caju. Vitamina K está presente em azeite, está presente em óleos, ela está presente no abacate, ela está presente em diversos verduras folhosas, alface, chicória, rúcula, almeirão. Ela está presente em diversos alimentos que são extremamente potenciais formadores de trombo para quem tem um problema de coagulação. A segunda causa de morte no câncer é trombose. Poucas pessoas sabem disso. E muitos morrem porque seguem alimentação saudável. Eles não têm um profissional que acompanhe a saúde deles semanalmente, indicando se existe alguma alteração clínica nos exames para que ele promova uma mudança alimentar. Esse é um dos pontos fundamentais. E a importância da internet, assim como eu sempre trago para vocês, é de trazer esse alerta para que você possa, junto com essas dúvidas e com esses questionamentos que eu coloco para você, levar para o seu nutricionista de confiança e levar para o seu médico de confiança. Porque a técnica de ou comer de tudo um pouco, que é terrível para o câncer, ou de tira tudo, tira leite, tira carne, tira trigo, tira açúcar, promove um desequilíbrio a ponto da pessoa ficar perdida, ficar fraca e nem mesmo aguentar uma sessão de quimioterapia. Não aguentando uma sessão de quimioterapia, esse paciente infelizmente tem um risco de promover o crescimento do câncer ou de metástase, tá bom? Então deixo aqui os minutinhos finais para que vocês possam questionar alguma coisa sobre esse nosso assunto do câncer, não precisa ser necessariamente sobre o doce. E deixo também para que você, caso queira, dividir tela comigo. Vai ser um grande prazer a gente conversar ao vivo aqui e ter esse momento de refletir, né, de pensar de maneira diferente. A gente sair dessa caixinha de extrato de cúrcuma ou de açafrão, sair dessa caixinha de própolis como solução, sair da caixinha do tira leite, tira carne, tira trigo e tira açúcar e se tornar uma cobaia na mão de pessoas que são leigas em alimentação. Desculpa o uso da palavra, mas quem usa essa técnica não tem respaldo científico para cuidar da sua saúde. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui comigo. A Helena estava aqui comigo, em nome até da minha filha, do Projeto NAF. Peço desculpa que eu estou sem óculos, muitas vezes eu não consigo ler tudo. A Eliane, a querida Cris que está aqui comigo, a Cícera, a Liene, sejam todos muito bem-vindos. E terça-feira que vem a gente tem um novo tema. Normalmente esse tema é exclusivo para você. Ontem uma seguidora me fez esse questionamento no Story, como driblar a vontade de doce, ela usou exatamente essa expressão, e hoje eu decidi trazer esse assunto para vocês, que eu acho que é muito pertinente. Então, se você tem algum tema para que eu possa desenvolver na live que você acredita que eu não tenha falado, coloque para mim no direct, coloque para mim na caixinha, porque nós estamos na live 175. Eu acredito que a gente tem aqui no meu perfil, né, tanto Instagram, YouTube, Facebook, mais de 70 horas de conteúdo. Eu acredito que a gente esteja em volta disso, mais 70 horas. É muita informação, é muita coisa que é necessário ser falada sobre o câncer,
como uma forma de alerta para você, não como uma forma de mudança daquilo que o seu nutricionista indicou, o seu médico indicou. É um alerta para que você possa falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou conversar com o meu médico. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou conversar com a minha nutricionista. Esses dois profissionais sabem o seu nome, sabem sua história, sabem quanto de peso você perdeu, sabem o nome do seu remédio, sabem a troca de remédio que você tomou, conhecem seus exames de sangue. Eu não conheço, eu não sei como é que está a sua saúde, como é que você está agora. Eles sabem. Então, com essas informações, eles podem direcionar cada vez mais um melhor tratamento para você, para que você chegue, assim como meus pacientes, no foco para a remissão do câncer, que significa que quando o médico faz o exame de sangue ou de imagem, ele não vê mais câncer em você. Isso é a remissão, tá bom?